Olá, hoje eu vou começar a introdução de conjuntos. Vamos começar os estudos de conjuntos. Vamos ver a definição de conjuntos, elemento e pertinência. Olha, conjunto podemos definir como uma coleção de objetos. Geralmente a gente rotula o conjunto com uma letra maiúscula. Por exemplo, conjunto A. Vamos chamar, por exemplo, o x de um elemento. Fa- Quando o x ele pertence ao conjunto A, ele é do conjunto A, nós escrevemos x pertence, esse sinal é de pertence, ao conjunto A. Se x não está no conjunto A, nós escrevemos x não pertence ao conjunto A. Colocamos um traço aqui no símbolo de pertence para informar que ele não pertence, no caso, ao conjunto A. Por exemplo, o menos 3, pegar o número menos 3, pegar dois conjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Olha, o menos 3, sabemos que ele não está no conjunto dos números naturais, então ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Isso aqui lê, menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas o menos 3 ele pertence aos números inteiros. Continuando, agora a gente vai ver representando um conjunto. Um conjunto, ele pode ser representado em chaves, colocando cada um dos seus elementos, ou então colocando a sua propriedade. Por exemplo, o conjunto A, ele é igual, eu vou dar uma definição aqui, uma propriedade para o conjunto A. X pertence aos números naturais, tal que x é menor que 5. Aí fechamos aqui a chave. Essa propriedade. Eu poderia escrever de vez usar a propriedade colocando cada um dos elementos. Como números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Fecho a chave. Essa é a representação do conjunto A, nesse caso, com essa propriedade. Usando a propriedade em cima ou embaixo, colocando os elementos do conjunto. Conjunto unitário e conjunto vazio. Olha, conjunto unitário é todo conjunto que possui apenas um elemento. Por exemplo, eu vou colocar aqui a letra G, um conjunto G é igual x pertence aos números naturais, tal que x é par
I é primo. Olha, dessa forma, o conjunto G ele vai ter apenas um elemento, que é o 2, pois apenas o 2 é par e primo. O conjunto G é um conjunto unitário. Agora, o conjunto vazio, conjunto que não possui nenhum elemento. Por exemplo, vou chamar aqui R, conjunto R é igual X pertencente aos números racionais, tal que x ao quadrado é igual a 2. Fechamos a chave. Essa propriedade aqui vai indicar que o conjunto R ele não possui elemento. Podemos indicar, geralmente a gente indica um conjunto vazio dessa forma. É uma circunferência pequena aqui com corte. Esse é o símbolo de conjunto vazio. Por último, vamos ver igualdade de conjuntos. Dizemos que dois conjuntos A e B, conjunto A e conjunto B, são iguais. São iguais, ou seja, A é igual a B, conjunto A é igual ao conjunto B, se eles possuem exatamente os mesmos elementos. Exemplo. Eu vou aqui chamar o conjunto A de x pertencente aos números naturais, tal que x é menor ou igual a 1. Fecha a chave, aqui a propriedade. E o conjunto B vai ser x pertencente aos números reais, tal que x vezes x menos 1 é igual a 0. Fecha a chave. O conjunto A é igual ao conjunto B, pois os elementos são exatamente 0 e 1. Então, quando dois conjuntos têm os mesmos elementos, eles são conjuntos iguais. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.